Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta sexta-feira, dia 14 de agosto. O evangelho de hoje, meus queridos, é de São Mateus, capítulo 19, versículos do 3º ao 12. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando o repudiasse? Ele diz: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim, a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós celebramos o dia de São Maximiliano Maria Kolbe. No evangelho de hoje nós ouvimos Jesus sendo questionado sobre o divórcio e sobre aqueles que, como ouvimos em diversos evangelhos, estavam ali diante de Jesus não para aprender, para serem curados, para aprender sobre o reino de Deus, para serem libertos, mas esperando uma oportunidade, ainda que fosse pequena, para pegar Jesus indo contra a lei de Moisés. Claro que o Senhor não ia fazer isso, né? Mas eles tentavam o tempo todo. Hoje estão trazendo a Jesus a questão do divórcio. É permitido ou não despedir a mulher? E interessante que eles perguntam, é permitido ou não despedir da mulher por qualquer motivo? E aí trazem a lei de Moisés e jogam em cima de Jesus, achando que o Senhor não ia saber explicar o porquê de Moisés ter falado ou se posicionado da maneira como nós ouvimos no Evangelho. Meus queridos, para nós cristãos católicos, ou melhor, nós cristãos católicos acreditamos nos sacramentos. Nós vivemos uma vida sacramental. Então, para nós, no caso, para muitos católicos, porque o meu sacramento não é matrimônio, meu sacramento é da ordem. Para muitos cristãos católicos, aqueles que têm vocação, são chamados pelo Senhor, recebem o sacramento do matrimônio. E quem sela esta união são ali os noivos e Deus. É Deus quem une e somente Deus quem pode separar. Por isso que nós ouvimos na passagem do Evangelho: não separe o homem aquilo que Deus uniu. E aí o Evangelho traz, exceto por situação de adultério, outras situações, é possível. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana, como uma mãe que cuida dos seus filhos, lógico, apresenta caminhos, na verdade, um caminho, que seria nulidade matrimonial, para aquele casal que se uniu
e não conseguiu viver o sacramento. Então existem situações, padre, em que a pessoa se une em matrimônio e ela pode separar-se, não diria separar-se, mas procurar o seu pároco, explicar a situação que está vivendo. Dependendo do que está vivendo, esse matrimônio ele não foi consumado, ele não foi vivido. Não tem como você obrigar uma outra pessoa a te amar, né? Então, uma mulher, por exemplo, que se une em matrimônio e apanha todos os dias do esposo, ou que sofre o adultério todos os dias, é vítima de adultério e repetidas vezes, uma pessoa como essa, um homem que se uniu em matrimônio, o sonho desse homem era ter filhos. E ele deixou isso muito claro para a namorada, para a noiva e depois para a esposa. E depois de se unir em matrimônio, a esposa já sabia que não podia ter filhos e escondeu isso dele. E depois do matrimônio revelou para ele que era estéril. São situações em que o padre, ouvindo isso, vai encaminhar essa pessoa para o tribunal eclesiástico e ali vai ser avaliado o caso e, através do tribunal eclesiástico, dependendo da situação, esse matrimônio pode ser passível de nulidade. É um caminho que a Igreja oferece em situações especiais. Mas, de modo geral, aquele que recebe o sacramento do matrimônio, lógico, a pessoa não recebe o matrimônio pensando em se separar, né? Senão nem receberia. Recebe o matrimônio pensando em viver junto com aquela pessoa até que a morte o separe, como é dito no dia do matrimônio. Então, há uma riqueza aí, e isso o Senhor tenta passar para eles, mas eles trazem a lei para jogar em cima de Jesus, querendo que Jesus justificasse o divórcio, indo contra a lei judaica. Ele não faz isso, ele procura mostrar para eles a grandiosidade do sacramento, mas eles não entendem. Inclusive isso é dito no Evangelho, né? Mas se é assim, então é melhor não se casar. É quando ele traz a questão dos eunucos. Poucos são aqueles que compreendem isso. Mas aqueles que compreendem, melhor que não se unam. Mas aqueles que se unirem, que vivam a sua relação. Então, se você se uniu em matrimônio, viva única e exclusivamente para aquela pessoa com a qual você se uniu em matrimônio. Vai viver a fidelidade, vai viver a castidade, você vai viver em Cristo para aquela pessoa. E vão partilhar a vida de vocês juntos. Vai deixar pai, vai deixar mãe, vai deixar casa, vai deixar tudo e vai construir a sua família com aquela pessoa. Até quando? Até onde Deus permitir, até que a morte os separe, né? Então, o matrimônio é uma vocação. Vocação é um chamado de Deus. É uma vocação belíssima. É um projeto de Deus. Da vocação matrimonial, eu vim à vida. Você veio, todos nós, né, de uma família. Então, é belíssimo o sacramento do matrimônio. Precisa ser compreendido realmente como um chamado de Deus, como uma vocação, para que seja vivido com toda a beleza, riqueza e grandiosidade dele. Que hoje, de modo especial, São Maximiliano Maria Kolbe interceda por todos os casais, por você que se uniu em matrimônio, e te fortaleça para que nos momentos difíceis, sobretudo diante de adultério, e aqui adultério entendamos não somente como conjunção carnal, mas tem outra passagem evangélica que nos diz que uma pessoa que está unida a outra em matrimônio, se olhar para uma outra pessoa e desejá-la, seu pensamento já cometeu adultério, né? Então, que você, pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, diante das dificuldades que você está vivendo no seu matrimônio, seja adultério ou outras situações, se fortaleça, encontre a luz de Deus que um dia chamou você a viver esse sacramento, se reencontre com o teu cônjuge e possa viver então a beleza desse sacramento. Amém? Eita glória! Que de modo especial no dia de hoje, pela intercessão de São Maximiliano, que desça sobre você
sobre a sua família, sobre o seu matrimônio, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.